Estou viciado. É de família, meus irmãos, tudo assim. Hoje é bom. Vamos para Deus. Não vamos. Deus. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, nosso irmão, nesse momento que estamos aqui em sua casa. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em sua casa, nesse dia, nessa semana bem especial. Semana que comemoramos o seu aniversário. E nessa semana do seu aniversário, nós que pedimos um presente, Jesus. Pedimos que esteja conosco em nossos corações, esteja conosco em nossas vidas e principalmente, Jesus, que esteja conosco em nossos caminhos, para que possamos entender um pouquinho mais o significado disso que chamamos de vida, que possamos entender um pouquinho mais o que nós somos, quem nós somos. Que os bons espíritos, nossos amigos, nossos anjos da guarda que aqui estão, recebam as bênçãos de Deus, nosso Pai, para que o ano que vem eles continuem nessa jornada, nesse trabalho árduo, de fazer com que a gente seja um pouquinho melhor. E com a oração que você nos ensinou, Jesus, vamos abrir a preleção dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nesse dia especial, a última preleção antes do Natal. E nós trouxemos aqui uma reflexão. Ficamos pensando o que a gente podia falar a respeito de Natal. E aí a gente resolveu trazer uma reflexão sobre o Natal. O Natal, ele começou muito antigamente, bem antes de Jesus nascer. Era uma festa pagã, que ela saudava o Deus do Sol, o Deus da luz. E não por coincidência, depois essa data foi transformada para Jesus, né? Não se sabe exatamente quando Jesus nasceu, provavelmente por volta de março. Jesus provavelmente era pisciano,
pela posição das estrelas, por alguma coisa dos astros, eles chegaram a uma conclusão que Jesus deve ter nascido por volta de março. Então a data de 25 de dezembro foi uma data que foi escolhida. Não é exatamente a data do nascimento de Jesus, mas é uma data escolhida e uma data muito importante para nós. Porque quando chega Natal, a gente se lembra de fazer um pouquinho de caridade, né? A gente se lembra um pouquinho de fazer alguma coisa por alguém, a gente vê um monte de gente engajada de fazer alguma coisa. Então a gente vai ver que o Natal, ele vem trazer para a gente uma coisa diferente. Mas não é exatamente o que nós precisamos entender. Desde o tempo de Moisés, que foi 1500 anos antes de Jesus, Moisés ele veio trazer a ideia de um Deus único e veio trazer uma ideia que nós não devemos idolatrar nada, que nós não devemos ter coisas materiais como idolatria. Tanto é que ele proibiu as pessoas de fazerem idolatria, foi só ele virar as costas e a gente fez o quê? Um bezerro de ouro para a gente idolatrar. Posterior a Moisés, nós tivemos 500 anos mais ou menos antes de Cristo, uma data muito importante, um momento muito importante da humanidade, onde grandes pensadores vieram para cá. Por que que eles vieram para cá? Porque eles já sabiam da vinda de Jesus. Jesus, para vir aqui para a terra, ele demorou muito, ele se preparou muito. Ele precisou de muita vibração, de muito caminho para conseguir vir reencarnar aqui. Então nós tivemos 500 anos antes de Jesus, nós tivemos Sócrates e Platão, que vieram falar para a gente que nós devíamos ser e não ter. Sócrates foi uma pessoa maravilhosa, ele foi o precursor do cristianismo. Então Sócrates, ele pregava que a gente devia prestar mais atenção no que nós somos, não no que nós temos. Até existe aquela famosa frase, né? Vou fazer um passeio socrático. Alguém sabe o que é um passeio socrático? Não? Um passeio socrático, Sócrates, quando ele estava, ele pregava para os alunos dele no meio da rua, né? Ele era peripatético, que nem Jesus, que gostava de pregar andando no meio da rua. E Sócrates, quando ele se sentia meio cheio, meio cansado, ele falava assim: eu vou passear pelas lojas. Vocês imaginem as lojas como eram há 500 anos antes de Jesus, né? Não é shopping. Era aquelas ruas cheias de gente vendendo tudo, galinha, porco, marreco, cabeça de bode, tinha tudo. E Sócrates andava por todas as bancas que ele achava, por todas. Quando chegava no final, sabe o que ele falava? Nossa, como eu estou feliz, porque tem tanta coisa nesse mundo que eu não preciso. Parece a gente indo no shopping, né? A gente olha e fala: nossa, eu precisava disso e nem sabia. Mas Sócrates, ele saía para olhar as coisas que existiam e que ele não precisava, né? Tanto é que na hora que a mulher dele chegou para ele e falou: Sócrates, eles te condenaram à morte. Sabe o que ele falou? Não, ninguém me condenou à morte, só marcaram a data. Porque condenado à morte nós já estamos todos, né? E a gente que sabe que a morte é só uma passagem. Depois desses pensadores todos que vieram para preparar a gente, para a gente prestar atenção no que nós somos, chegou a nossa terra o Jesus. Jesus veio mostrar para a gente que nós devemos dar valor no que nós somos. Jesus veio começar a mostrar para a gente a continuidade da nossa vida. Jesus veio só falar em bondade, e Jesus não só falava, ele agia. Jesus foi um dos profetas
se não for o único, que ele fez exatamente tudo o que ele pregou. Todos os ensinamentos que ele falava, ele fazia. E ele veio trazer para a gente uma ideia de bondade, uma ideia de perdão. Tanto é que ele falou para a gente: antes de você depositar sua moeda aqui no altar, vai e faça o quê? Faltaram na aula de catecismo, né? Vá e reconcilie-se com seu adversário, mostrando para a gente que era muito mais importante a gente se perdoar do que a gente oferecer alguma coisa para Deus. E eu pergunto, como é que nós estamos hoje, 2000 anos depois de Jesus? Quem tem mais importância hoje, essa semana? Jesus ou Papai Noel? O que representa a figura de Papai Noel para nós? O quê? Presentes. Que tipo de presentes? Materiais, né? Então a gente vê que os nossos jovens hoje dão muito mais importância ao Papai Noel do que a Jesus. É culpa deles? É culpa dos nossos jovens? O que nós estamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos? O que nós estamos passando? A gente já parou para pensar nisso? Nós estamos mostrando um lado puramente material. Nós entramos por esse caminho, não fui eu que construí, mas eu entrei nele também. E até agora a gente não conseguiu entender o verdadeiro significado do Natal. Uma vez, antes do Natal, eu gostava de fazer uma oração, e eu falei assim na mesa, falei assim: nossa, nós estamos aqui comemorando e felizes com o aniversariante do dia. Aí uma tia minha perguntou: mas quem está fazendo aniversário? Quer dizer, não se tem noção do que nós estamos comemorando. Virou uma festa de comilança e de presentes. Não bastasse isso, semana seguinte nós temos o quê? Ano Novo. O que a gente faz no Ano Novo? Promessa. E para que serve a promessa? Olha, Deus, se você me conceder isso aqui no ano que vem, eu fico sem comer carne um mês. Eu não como mais chocolate. Ninguém fala assim: eu não brigo mais com meu vizinho. Eu não falo mal mais de ninguém. Eu mudo esses rancores que estão dentro de mim. Não. A gente pensa assim: eu vou emagrecer, vou fazer academia, vou fazer um curso de inglês, vou ganhar na Mega Sena da virada. Quem jogou aqui? Eu também joguei. Vocês não pensam que eu estou longe dessas tentações, não. Elas também me pegam. Então, a gente tem que começar a entender o verdadeiro valor, o verdadeiro significado de Jesus para nós. Nós precisamos começar a entender que Jesus cobrava da gente mudanças. Jesus, quando ele curava alguém, ele falava assim: vá e não peques mais. Quer cobrança maior do que essa? Mudança interior, mudança de pensamentos, mudança de atitudes, mudanças internas. E o que nós estamos fazendo? Jesus trouxe união. E como é que nós estamos hoje, gente? Nós estamos unidos? Nós não temos nenhuma desavença com ninguém? Foi só aparecer uma eleição de alguém
que a gente ficou completamente dividido. Ficamos com raiva de pessoas. Ficamos com ódio de parentes. Pergunto, nós estamos entendendo o que Jesus trouxe para a gente? Jesus, no último momento, depois de ter apanhado, sofrido, massacrado, ele levanta a cabeça para o céu e fala para Deus perdoar a gente. E nós estamos fazendo o quê? Nós entendemos o que significa mudança de atitude? Nós temos uma facilidade imensa de comunicação. Alguém aqui não tem celular? Talvez só ela, se eu tiver errado, mas talvez ela tenha. Nós temos uma facilidade de nos comunicarmos absurda, mas nós estamos completamente distantes um do outro. Nós estamos distantes do semelhante, distante dos nossos queridos, distante das pessoas que precisam da gente. Nós não temos mais tempo de dar ombro, dar colo e dar carinho e dar atenção. Não, porque eu tenho que olhar o meu WhatsApp. Eu tenho que ver se eu recebi algum WhatsApp hoje. Eu não tenho tempo de ouvir você, mas eu tenho tempo de ouvir o meu celular. Nós estamos num caminho perigoso, gente. Nós estamos mostrando para os nossos filhos que não existe mais espiritualidade. Antigamente, domingo era dia de ir na missa. Não importa onde, evangélica, protestante. Hoje em dia é muito fácil ser católico. Você faz o primeiro catecismo lá, aprende algumas coisinhas, e o que mais você tem que fazer? Mais nada. Mais nada. Eu não vejo pessoas levando mais as crianças às igrejas. Eu não vejo mais os adultos passarem espiritualidade para os filhos. Falar em religiosidade, não em religião. Em religiosidade. Os pais não têm tempo mais de levar os filhos a um lugar religioso. E o pior, não tem tempo de explicar a espiritualidade para os filhos. O que os seus filhos vão fazer com você quando você estiver velho? O que você ensinou a eles, os valores que você dá a eles. Então, está na hora da gente prestar atenção no que nós estamos fazendo. Nós perdemos o rumo. A gente vê criançada cultuando o corpo. Faz 80 horas de ginástica, levanta 200 quilos de peso, mas não tira o bumbum do sofá para ajudar a mãe. É culpa da criança? É culpa nossa. Então hoje eu não vim aqui falar coisas bonitas, não. Porque a reflexão que eu fiz me deixou muito triste. Porque eu vi que eu estou nesse caminho também. Mas eu percebi que eu posso mudar. Eu percebi que a gente deve mudar. Entender que Jesus veio a esse planeta para mostrar para a gente que nós temos que olhar para os nossos sentimentos, que nós temos que prestar atenção nas nossas emoções e pedir a Deus que nos ajude a modificar as nossas raivas, os nossos ódios. Mas não, a gente bota rótulo em tudo. Tem aquelas letrinhas famosas LGBT, PT, XYZ. A gente põe rótulo em todo mundo. Tem os gordofóbicos, homofóbicos, não sei o que, fóbicos. Tem fóbicos para todo lado. E antes não tinha? Não, só que antes a gente não punha rótulo.
Quanto mais a gente põe rótulo, mais a gente estimula. A irmã Dulce falava assim: vocês não vão me ver nunca, nunca, numa passeata contra as armas. Mas toda vez que tiver a favor do amor, eu estarei lá. Porque se você luta contra, você incita, você aumenta. Então nós precisamos olhar o lado bom que tem dentro da gente. Nós precisamos voltar, resgatar a nossa simplicidade. As criançadas de hoje recebem 20, 30 presentes, não dão bola para nenhum, porque ela está mal abrindo um, ela já quer o outro. Ela nem olhou esse aqui, ela já quer abrir o outro, porque ela vai receber mais, e mais, e mais. E quando vai ser o suficiente? Nunca. Porque nós não estamos ensinando isso para as crianças. Nós não estamos ensinando os valores corretos. Nós transformamos o aniversário dele, a festa de comemoração dele, numa coisa de oferendas pagãs. Papai Noel para mim é um Deus pagão. Então está na hora de a gente prestar atenção quando Jesus fala que nós temos que nos transformar num homem novo. Ele não está falando que nós temos que jogar fora tudo que nós temos. Não. É transformar, não é jogar fora. A gente tem que pegar o que nós somos e começar a colocar rumo certo no que nós somos. Por isso que aquela música fala: me transformai num vaso novo. Vocês sabem de onde veio a palavra sincero? Não? Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Sincero vem do latim sincera. Porque quando se fazia um vaso e esse vaso estava trincado, com muitas trincas, o que eles faziam? Passavam uma cera no vaso para a gente não enxergar as trincas. E a gente comprava um vaso cheio de trinca, mas com cera. Então quando você queria um vaso que não tinha trincas, você falava sem cera. Sincero. Vem a palavra sincero. E nós somos sinceros ou nós temos um monte de cera na nossa cara para esconder as nossas trincas? Será que a gente é um vaso do jeito que a gente acha que é? Está na hora da gente ver o valor que nós temos. Está na hora da gente entender Jesus. Está na hora da gente entender que nós temos valores, objetivos e sentido em nossa vida. Está na hora da gente praticar isso. Não se deixar levar pelas coisas que aparecem. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eles estão aí na nossa frente, de vez em quando disfarçados de coisas tão bonitinhas. Não são. Se a gente não parar para prestar atenção o que nós viemos fazer nessa vida, nós vamos viver muitas e muitas vidas sem ter ação nenhuma. Porque nós não conseguimos nem entender ainda o nosso primeiro mestre. Nós não conseguimos entender ainda o significado dele para nós. E não é fora da casa espírita, é dentro da casa espírita também. A gente vê muita gente, pessoas que vêm na casa espírita, rezam, tomam passe, mas não levam espiritualidade para dentro de casa. Mas não conversam com os filhos sobre Jesus, sobre mudanças, sobre valores, sobre ser melhor, sobre não ter ódio, rancor, não dividir, somar, escutar, ter paciência. Será que a gente mostra isso para os nossos filhos? Ou a gente deixa eles aprender no YouTube? É mais fácil, né? O YouTube, dá um celularzinho na mão, a gente vê criancinha de
Pequenininha, a mãe já está com o celular na mão da criança e fala: "Tó, filho, fica quietinho aí, não me dá mais trabalho." E não dá mesmo, porque aquele hipnotiza. A criança fica hipnotizada, não fica? Depois o cérebro murcha. Nosso cérebro vai murchar, gente. Tudo que não se usa, murcha. Então, a minha reflexão aqui hoje, vamos mudar um pouquinho nesse Natal. Vamos mudar um pouquinho a gente. Nós temos uma semana aí para a gente fazer pedidos. No fim de semana, não próximo no outro, a gente vai fazer um monte de pedidos. Vamos prestar atenção nos pedidos que a gente faz. Vamos prestar atenção naquilo que nós queremos mudar, porque é a única coisa que nós vamos levar daqui, gente. Esses presentes não vão embora com a gente. Os bens materiais vão ficar tudo aqui. Os meus títulos vão ficar tudo aqui. Agora, o que eu sou vai comigo. O que eu sou, as minhas emoções boas, e as ruins também vão. Então está na hora da gente mexer isso, e Jesus nos pede isso. O melhor presente para Jesus é: vá e não peques mais. Mude o seu coração, mude o seu jeito de agir, mude as suas atitudes, que aí nós vamos entender o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do Jesus, o nascimento de alguém que veio trazer só coisa boa, mostrando para a gente que a vida continua, mostrando para a gente que tem objetivo, a gente tem um sentido na nossa vida. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui de férias, não estamos aqui para trabalhar e dormir, nós estamos aqui para entender quem nós somos e fazer desse vaso uma coisa bonita. Então, quando eu fiz essa reflexão, eu falei: nossa, nós estamos realmente num momento difícil da humanidade, principalmente aqui no nosso Brasil, muito difícil. Se a gente não tiver objetivo bem forte, sentido bem forte, e colocar, sermos pacificadores, trazer paz às pessoas. Jesus Cristo, quando ele veio, vocês acham que os apóstolos eram todos bonzinhos? Vocês já leram o Atos dos Apóstolos? Leiam. É ciumeira para todo lado, é bronca, é briga, é o lado escuro da Bíblia. Só que ninguém fala, todo mundo acha que os apóstolos eram todos santos. Jesus Cristo cortou um 12 com esses 12. De onde veio e cortou um 12? Dos 12. Porque os caras eram ruins, era difícil, era um chucro. Pedro queria bater em todo mundo. E Jesus ficava: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, menos. O outro tinha ciumeira danada entre eles. Então, Jesus veio mostrar que tinha que crescer. Não é todos. Se a gente entender que nós somos apóstolos de Jesus, Jesus fala para a gente: apacenta minhas ovelhas. Você tem condições de apacentar, você também tem, eu tenho, todos nós temos condições de apacentar os ânimos, mas a gente taca fogo de vez em quando também, né? A gente entra no meio e ajuda com um pouquinho de gasolina. Qual é a nossa missão nesse mundo, gente? É vir aqui fazer pré-eleição? Ou é eu escutar o que eu falo e eu me mudar? Então, a minha sugestão é que a gente pense esses dias no que a gente pode fazer de melhor para que esse mundo seja melhor, para que a nossa vida tenha sentido e para que os nossos filhos tenham uma coisa muito melhor. Depende
da gente mostrar isso. E é o melhor presente que a gente pode dar para Jesus. Que Ele possa estar nos nossos caminhos todos os dias, e principalmente que a gente possa trazer Ele aqui dentro do nosso coração, bem pertinho. Toda hora que eu vou fazer alguma coisa, eu perguntar: e como Jesus faria isso? E como Ele agiria nessa hora? É a melhor forma da gente entender o que nós devemos fazer. Vamos agradecer mais uma vez a Jesus pela paciência que Ele tem com a gente, pelo amor que Ele sente por nós, porque só alguém com muito amor pelo ser humano faria tudo o que Ele fez por nós, passaria tudo o que Ele passou e ainda pediria a Deus para nos perdoar. Jesus, se conosco todos os momentos, Mestre, para que nós não falhemos na nossa caminhada, para que o nosso caminho seja reto, Jesus. Os nossos valores, objetivos e o sentido de nossa vida está em nossas mãos, mas nós pedimos, Jesus, que nesse momento esteja sempre ao nosso lado, mostrando para a gente o caminho que nós devemos seguir. Vamos aproveitar esse momento e pedirmos em vibração pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, pelos nossos lares, pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelos os lugares onde se usa muito tóxico, muitas drogas, por todos aqueles irmãos que têm ódio em seu coração. Que a paz se faça presente na nossa existência. Que assim seja. Graças a Deus. Perdoem, mas hoje eu estava precisando esse recado para mim e para nós todos. Obrigado.